vezes eu fico olhando alguém dizendo bem assim, que a gente precisa ser merecedor. E aí eu olho para as Sagradas Escrituras, e a Bíblia vai dizer que as nossas melhores obras, elas são como trapo de imundícia. As nossas melhores obras são como trapo de imundícia. Pastor, o que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo, você não é bom o suficiente. Você pode até se achar que você é bom o suficiente, mas na verdade você não é. E quanto mais tempo você demorar para perceber isso, pior é para você. Pastor, não entendi. É simples. É porque aqueles que reconhecem que são falhos, aqueles que reconhecem que são pecador, eles estão constantemente de joelho diante do propiciatório, olhando para o Senhor Jesus e dizendo, me purifica, me purifica, me purifica, me limpa, me limpa, me limpa. E quanto mais você pede, mais a graça é derramada sobre a sua vida. E quanto mais a graça é derramada sobre a sua vida, mais perto de Deus você se aproxima. A gente botou na cabeça que a gente precisa ser super crente. Os irmãos querem ser o super-homem e as irmãs querem ser a Mulher Maravilha. Ninguém peca, ninguém erra, ninguém sofre. A vida que nós queremos levar é como a vida de Facebook e Twitter. Como assim, pastor? No Facebook e no Twitter todo mundo está bem. O cara está endividado até o pescoço, mas no Facebook e no Twitter ele quer ostentar. A família está destroçada, barraco dentro de casa o dia inteiro, mas no Twitter ele coloca a foto da mulher e dos filhos e coloca, minha família, minha base. Está tudo indo mal, mas o cara está querendo mostrar que está indo bem. E com Deus isso não funciona, meu nobre. Com Deus isso não dá certo. Para nós aqui dentro da igreja, você pode chegar destruído, colocar um sorriso falso na sua cara, no seu rosto, e dizer que está tudo bem. Com Deus não funciona. Com nós você pode chegar aqui, colocar um linguajar de crente santo, colocar roupas de crente santo e querer dar lição de moral em todo mundo. Mas com Deus isso não cola, não funciona. E pastor, por que com Deus isso não funciona? Porque Ele consegue ver o seu interior, Ele não olha para a sua aparência. O salmista vai dizer assim, olha, para onde fugirei eu da tua presença? Se eu subir aos céus, lá é a tua morada. Se eu ir às profundezas da terra, lá o Senhor estará comigo. Não tem como fugir da aparência de Deus. Não tem como fugir da face do Senhor. Não tem como mostrar para o Senhor que você é aquilo que você não é. Então, pastor, o que é que você recomenda? Eu recomendo que essa noite você chega diante do propiciatório, dobre os seus joelhos, olha para o alto, arranca a máscara do rosto e fala para Ele, Senhor, eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou falho, mas eu creio no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Aí quando nós fazemos isso, nós pedimos graça. E a graça é derramada sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para o propiciatório era de 70 centímetros. E era uma peça única de ouro. Era apenas ouro maciço. Se a parte de baixo tinha ouro e tinha madeira, dizendo da parte humana e da parte divina de Cristo, o propiciatório tinha apenas ouro. Por quê, pastor? Porque falava das coisas celestes. A mensagem que o pastor Wagner pregou esses dias diz que pegaram um homem, colocaram ele por cima do telhado da casa. E quando Jesus chega perto do homem, Jesus olha e fala bem assim, ó, perdoados estão os seus pecados. E os fariseus vão dizer bem assim, quem é esse homem para perdoar pecado? Quem é ele para perdoar pecado? O sangue
não era espargido na parte de baixo, o sangue era espargido na parte de cima. Por quê, pastor? Porque a parte de cima fala das coisas celestes, e perdoar pecado não é coisa da parte de baixo, é coisa celeste. Por muito tempo, havia venda de indulgência. Pastor, o que é venda de indulgência? Falando a grosso modo, é compra de perdão. Alguém ia no confessionário, chegava lá e dizia: olha, eu pequei, eu fiz isso. Alguém dizia: olha, você vai lá, faz assim, e no final você vai lá e paga tanto. Era a compra do perdão, como se o perdão fosse coisa da parte de baixo. Não, o perdão não é coisa de homem, o perdão é coisa divina. Pastor, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que como sacerdote, eu não tenho poder para perdoar o seu pecado. Eu estou dizendo que como homem, eu sou pecador igual a você. E é isso que o texto que o lido diz. Ele diz que antes do sumo sacerdote entrar, primeiro ele oferecia perdão pelos seus pecados. Ele era falho igual a mim, ele era falho igual a você. Mas perdoar não é coisa de baixo, perdoar é coisa de cima, é coisa celeste. O que eu estou dizendo a você é que perdoar não é coisa de homem, perdoar é coisa de Deus. E quando você libera o perdão, você se aproxima de Deus. Nós estamos com um monte de gente dentro da igreja com o coração cheio de raiz de amargura. Nós estamos com gente, irmão, não foi isso aqui que eu estudei para pregar não, tá? Isso está vindo agora. Nós estamos com um monte de gente dentro da igreja que não consegue liberar perdão. O cara falou mal de você há 300 anos atrás, e até hoje você não consegue dar a paz do Senhor a ele. Te ofenderam há não sei quanto tempo, e até hoje você carrega essa mágoa dentro do seu coração. E o Espírito Santo, por diversas vezes, chega perto de você para querer fazer morada, chega perto de você para querer habitar dentro de você, e ele olha e fala: não dá, porque o coração dela, o coração dele está cheio de raiz de amargura, e eu não tenho como habitar. Tempo atrás eu ouvi uma mensagem de uma irmã, e ela dizia o seguinte: eu não perdoo porque eu sou boa, eu perdoo porque eu sou inteligente. Pastor, não entendi. Às vezes a pessoa que te ofendeu sem querer e nem percebeu a ofensa. Nem percebeu. Ele continua seguindo a vida dele, ele continua orando, jejuando, consagrando, buscando a presença de Deus. E você está com o coração cheio de amargura, olhando e dizendo: olha lá, me ofendeu, mas está falando em línguas estranhas, me ofendeu, mas está cantando, me ofendeu, mas está adorando. E às vezes o cara nem sabe que você se sentiu ofendido por alguma coisa que ele disse, por alguma coisa que ele fez. Pastor, o que é que Deus está falando esta noite? Ele está falando para você: perdoar não é coisa terrena, perdoar é coisa celeste. Libera o perdão, porque eu quero habitar dentro de você. Aleluia. Quando liberamos o perdão, nós não estamos fazendo algo humano. Quando liberamos o perdão, nós estamos fazendo algo divino. Quando liberamos o perdão, nós estamos matando a nossa carne. Por quê? Porque a nossa carne quer revanche, a nossa carne quer vingança, a nossa carne quer olho por olho e dente por dente. Mas o nosso espírito, que coabita com o Espírito de Deus, está dizendo: eu quero paz, eu quero amor, eu quero união, unidade dentro da minha casa. E aí eu olho para Davi. E quando eu olho para Davi,
Davi foi homem de guerra. E quando eu olho para ele, ele recebe de Deus todo o projeto do tabernáculo, do templo, todo o projeto do templo. E ele coloca no seu coração o desejo de construir uma casa para Deus. Aleluia. E quando ele conta para Deus esse desejo no seu coração, Deus conta para ele: você não irá edificar uma casa para mim, porque as suas mãos, elas estão sujas com sangue, mas o seu sucessor, ele sim irá edificar uma casa para mim. Pastor, o que é que Deus está dizendo? Ele está dizendo: eu não habito na casa em que há contenda, eu não habito na casa em que há intriga, eu não habito na casa onde não há paz, eu não habito na casa onde não há amor, onde não há união, onde não há unidade, eu não habito na casa onde o perdão não é liberado. Às vezes a gente chega dentro da igreja e parece que o culto não está fluindo, e a gente fica se perguntando: Senhor, qual é o problema? E às vezes o Senhor está dizendo: é o perdão que precisa ser liberado para a minha presença habitar dentro da casa. O sangue era espargido no propiciatório. Por que no propiciatório? Porque perdoar não é coisa terrena, perdoar é coisa divina. Quando nós olhamos mais acima, estavam os querubins. Os querubins estavam de joelhos, e a ponta das suas asas tocava levemente uma na outra. E quando o sacrifício era oferecido e o sangue espargido, aqui no meio era se manifestado a glória de Deus. Algo que eles vão chamar em hebraico de Shekinah, a glória de Deus ou a fumaça. Primeiro o sangue é espargido para haver o perdão. E depois que acontece o perdão, a glória se manifesta entre os querubins. Pastor, o que é que você está dizendo? Você pode ser o irmão do repeté, você pode ser a irmã canela de fogo, você pode subir monte, descer monte todo dia, toda hora, você pode estar ruim de magro, de tanto jejuar e consagrar, meu santo, mas enquanto não houver sangue no propiciatório, a glória não se manifesta no meio dos querubins. Não manifesta. E aí a gente chega nos querubins. Quando eu olho para os querubins, eu vou para o livro do profeta Ezequiel. E o livro do profeta Ezequiel, ele é interessante no seu capítulo 1, por quê? Porque ele vai descrever a glória de Deus a partir de um ponto de visão diferente do profeta Isaías. Por quê? O profeta Isaías, no seu capítulo de número 11, ele fala que ele está no tabernáculo e ele começa a lamentar a morte de Uzias. E quando ele está lamentando a morte de Uzias, ele tem uma visão. Qual é a visão? Da glória de Deus. E ele contempla o trono do Senhor. E quando ele contempla o trono do Senhor, ele vai dizer que os serafins, não querubins, serafins, os serafins, eles estão voando em torno do trono de Deus e estão clamando um para o outro, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isso é o profeta Isaías. O profeta Ezequiel não. O profeta Ezequiel, ele não vê os serafins, não, ele vê os querubins. E pastor, qual é a diferença? Que se serafins são anjos para a adoração, querubins são anjos para a guarda, anjos para a guerra. E eles estão guardando ou carregando a glória de Deus. E o profeta Ezequiel vai dizer que há rodas que saem do meio deles. O que essas rodas é a glória de Deus. Alguns vai dizer que se chama Galgal, glória que sobe e glória
que desce, segura. Quando nós vamos para o livro de Apocalipse, se não me falha a memória, no seu capítulo de número 4, o capítulo de número 4 vai falar a respeito dos 24 anciões, e dos 4 animais, e vai dizer assim, ó: e quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tudo criastes as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Ele vai dizer que eles adoram dia e noite, 24 horas, 24 anciões, tirando a sua coroa e jogando diante daquele que está no trono e dizendo: honra e glória àquele que vive para sempre, honra e glória àquele que vive para sempre. Quando eles estão no intervalo, os 4 animais adoram. Quando os 4 animais param, os anciões adoram. A adoração o tempo todo diante do trono do Cordeiro. Agora vamos ligar os textos. A Bíblia vai dizer com o profeta Isaías que os serafins estão voando em torno, dizendo: Kadosh, 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 Kadosh. O profeta Ezequiel está dizendo que os querubins estão na base do trono e estão carregando a glória de Deus, e a glória de Deus, ela está em forma de roda, subindo e descendo, subindo e descendo. Quando eu olho para o bairro Consolação, aqui no Ministério Resgatai, eu vejo uma igreja adorando a Deus em espírito e em verdade. Pastor, o que é isso? É adoração no céu, mas também é adoração na terra. Aleluia! As asas dos querubins, elas estão se tocando em símbolo de uma adoração eterna, em símbolo de uma adoração eterna. E aí a Bíblia está dizendo que há adoração em torno do trono, está dizendo que há adoração à frente do trono com os anciões dos animais, está dizendo que há adoração na base do trono e há adoração aqui na terra. E quando as adorações elas se encontram, quando elas se unem, a Shekinah de Deus é manifesta. Pastor, eu não entendi. Para que haja manifestação da glória, da presença de Deus, é necessário que também haja adoração. Há um tempo atrás alguém ensinou que primeiro você sentia, para que depois você adorasse. E aí alguém chegava na igreja e saía do mesmo jeito que entrou. E quando você falava com ele: irmão, como é que foi o culto hoje? Ele: rapaz, foi ruim. Eu não dei glória a Deus porque eu não senti nada naquele culto. Eu estava esperando aquele arrepio, aquela sensação na espinha, para depois eu dar glória a Deus. Não, o que a Bíblia está dizendo é o contrário. Primeiro você adora, e quando a adoração é completada, aí a Shekinah de Deus é manifesta no nosso meio. Pastor, eu vim na igreja, sentei aqui, fiquei 1 hora no culto e não senti nada. Por quê, pastor? Porque não houve adoração. Pastor, a glória de Deus não se manifestou. É simples, é porque não houve adoração. Os serafins estão em torno dele e adorando a ele de forma incessante.
Os 24 anciões e os animais estão de frente para Ele, adorando a Ele de forma incessante. E quem você pensa que é para entrar na casa dEle, no santuário dEle, no lugar destinado à adoração a Ele, e não render honra e glória ao seu santo nome? Os querubins, eles cobrem o seu rosto, eles cobrem os seus pés para adorá-lo. Os 24 anciões tiram a sua coroa e lançam diante dele para o adorá-lo. O rei Davi, no dia que foi buscar a arca, ele tirou a sua coroa, ele tirou as suas vestes reais, colocou uma roupa comum e foi junto com o povo, dançando, pulando, salteando para adorar ele. Quem é Davi é rei, e quem é você para não adorá-lo? Disseste-me, ofendi mesmo. Mical vai olhar e vai dizer bem assim: Davi, você não tem vergonha? As suas vergonhas, elas estão aparecendo, e você está no meio do povo como se fosse um qualquer, como se fosse alguém do povo, como se não fosse rei. E Davi está dizendo: eu posso ser rei para vocês, mas diante dele eu sou apenas um mortal, porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele está dizendo: eu não paro de adorar ele, porque se eu cheguei onde eu cheguei, foi porque ele me trouxe. Ele me viu quando eu estava lá atrás das manadas, quando eu estava apacentando ovelha, ele me viu e me tirou de lá. E como é que eu vou parar de adorar ele? Ele te viu quando você estava afundado no pecado. Ele te viu quando você estava todo sujo. Ele te viu quando você estava fétido. Ele te viu quando ninguém queria estar perto de você. Ele te viu quando você estava cometendo as maiores atrocidades aí fora. E ele olhou para você e falou: olha, esse é para mim um vaso escolhido. Ele te resgatou, ele te transformou, ele te libertou. Será que essa noite você pode adorar ele? E quanto tempo isso levou? Todo meu aleluia cessou. Nova canção me destes, e para ti eu adore a ele esta noite. E para ti você pode não ser merecedor, mas ele te viu. Alguém pode dizer que você não vale nada, mas ele te ama. Alguém pode não querer estar perto de você, mas ele quer estar com você todos os dias, 24 horas. E para ti, se isso aí não for suficiente para você adorar ele, eu não sei o que é. Se isso aí não for suficiente para você olhar para o céu e dizer: Jesus, eu te amo, eu não sei o que é. E para ti eu vou me render a ti. Me lembrastes de tuas promessas, me moldastes, até meu ser respeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me.
e me lembraste de tuas promessas, me Espírito de moldaste, até meu ser respeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me e me lembraste de tuas promessas, me moldaste, até meu ser respeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Se entrega pra Ele, se declara pra Ele, fala pra Ele que você não sabe viver sem a presença dEle, fala pra Ele que Ele é o seu amado. Oh, aleluia! Quando a adoração ela se completa, quando a adoração se completa, a adoração no céu e a adoração na terra, algo diferente acontece. E quando eu falo de adoração, eu olho para o princípio de todas as coisas na eternidade passada. E a gente vai ver que há um querubim chamado querubim ungido. E esse querubim é o responsável para a adoração no céu. Mas um dia ele coloca dentro dele que ele quer ser semelhante ao Altíssimo. E nesse dia que ele diz que ele quer ser semelhante ao Altíssimo, ele é jogado de lá de cima cá para baixo. Ele é expulso de dentro dos céus. Ele é expulso de lá. E quando ele é expulso de lá, ele sabe o que a adoração faz. Ele sabe o que o seu glória a Deus faz. Ele sabe o que o seu aleluia faz. E tem dia que você está se programando para vir para a casa do Senhor, e no decorrer da sua programação, alguma coisa acontece para te entristecer, para te chatear, para te deixar com raiva. Quando você chega na igreja, o seu coração está bloqueado, o glória a Deus não sai, o aleluia não sai, e Ele está dizendo: eu atrapalhei o culto, eu atrapalhei a adoração, eu atrapalhei a manifestação da Shekinah, da glória de Deus. Mas esta noite, Satanás mais uma vez foi derrotado, porque a glória está sendo dada àquele que merece, àquele que é digno, e a presença de Deus está dentro da casa. Deixa o céu descer, 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 deixa o céu descer. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. E teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Dentro dela, segundo o texto que foi lido, estava as tábuas da lei. Dentro dela estava um vaso de ouro com maná que havia alimentado o povo no deserto. E dentro dela estava a vara de Arão que havia florescido. Dentro dela. Pastor, o que isso quer dizer? O que é a lei?
A lei é a palavra de Deus. A lei é as Sagradas Escrituras. E o que é as Sagradas Escrituras? As Sagradas Escrituras, ela é o nosso livro de regra, manual e fé. Ele é o nosso livro. É por ele que nós pautamos a nossa vida. É por ele que nós pautamos a nossa maneira de viver. É por ele. E aí eu olho para Paulo, e ele vai dizer assim: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Primeiro os judeus e depois o grego. Ele está dizendo: a palavra de Deus é poderosa para salvar. E quando ela é usada para salvar, não importa qual a sua etnia, não importa qual a sua nacionalidade, ela entra de você e ela transforma a sua vida. Pastor, por que a tábua estava dentro da arca? Eu olho de novo para o salmista e ele vai dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Mas pastor, por que a palavra precisa estar dentro da arca? Está lá por um motivo, não está lá à toa. E pastor, qual é o motivo? Você pode rodar, você pode plantar bananeira, você pode falar a língua dos anjos, língua dos homens, você pode fazer o que você quiser, mas se a palavra não estiver dentro de você, eu não reconheço esse avivamento. Pastor, e por que é que você não reconhece esse avivamento? É simples, porque quando chega no dia de Pentecostes, se não me engano, no capítulo 2 de Atos, a Bíblia vai dizer que os irmãos perseveravam unânimes em orações, em súplica e na doutrina dos apóstolos. Pastor, o que é a doutrina dos apóstolos? É o ensinamento daquilo que eles tinham ensinado a eles, de como deveria viver, de como deveria se comportar, de como deveriam se consagrar. A Bíblia ainda não estava montada do jeito que nós temos hoje, mas eles perseveravam naquilo que havia sido ensinado. Aí sim, eles foram para o cenáculo, e quando eles estavam no cenáculo, aí entrou o som de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e eles foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Se não tiver a palavra dentro de si, não tem avivamento. Se não tiver a palavra dentro de si, pode ter fogo que quiser, menos o fogo do Espírito. A palavra não está fora. Observa que a glória se manifesta por fora, mas a palavra, ela está dentro. Pastor, o que é que você está dizendo? No dia que a palavra de Deus estiver dentro de você, você não vai precisar falar para ninguém que você é crente, que você é pastor. Não, eles vão olhar para dentro para você e vão dizer: tem a palavra, tem a palavra, tem agora mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender e que a tempestade é você.
E vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E cada tempestade é você, chuva forte é você, e vento forte é você, o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você. Pastor, e por que a palavra é tão importante, pastor? É simples. Ela mesma diz que toda a escritura divinamente inspirada é apta para corrigir, redarguir, ensinar, consolar e instruir. Ela diz que a palavra é como a espada de 2 gumes, que penetra até as juntas e medulas entre a alma e o espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Você apronta por aí, acha que ninguém está sabendo, e chega na igreja, o pastor começa a pregar a palavra, e ela começa a te arrebentar, ela começa a te bater. Pastor, o que é a palavra? O profeta Isaías vai dizer que ela é o martelo que esmiuça a pedra. Se você entrou aqui esta noite com coração de pedra, vai apanhar até essa pedra ser quebrada, e Deus te dá um coração de carne. As pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E quem é Ele? E quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Quem é Ele? E quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, a porta. A imagem do Deus invisível. Você já reparou? E tem dia que você chega na igreja e parece que a palavra só é para você. O período de louvor, o ministério de louvor começa a cantar, e Deus começa a te arrebentar no período de louvor. O período de louvor vai cantando e Deus está te batendo, vai batendo, vai batendo. E você está dizendo, não é comigo, não é comigo, não fui eu, não sou eu. Aleluia! A palavra começa, o pregador lê o texto, e o texto também te arrebenta. E você está dizendo, também não é comigo, é com o colega do lado, é com o irmão aqui do lado. Não é para mim. Dependendo do pregador, ele fita o olho em você, que parece que está lendo a sua alma. E você fecha os olhos e fala, não é para mim não, é para o irmão aqui do lado, é para o irmão aqui do lado. E a palavra vai desenvolvendo, e à medida que ela vai desenvolvendo, você sente um ai de um lado, um ai do outro lado. O Espírito Santo te bate de um lado, te bate do outro. Pastor, o que é isso? É a palavra penetrando entre juntas medulas, entre a alma e o espírito. E quem é Ele? Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Quem é Ele? E quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai.
está com o Espírito Santo, conversando com ele em pensamento, e dizendo bem assim: Espírito Santo, para que é isso tudo? Não bate assim não. E ele está dizendo para você: eu corrijo aquele que eu amo. Você está com ele dizendo assim: Espírito Santo, eu vou fingir que eu não estou entendendo que é a hora de eu liberar o perdão. Eu vou fingir que eu não estou entendendo que a glória só vai se manifestar depois que eu liberar. E ele está dizendo para você: então eu vou bater no seu coração, até esse coração de pedra quebrar, e eu te dar um coração de carne, para mim entrar, habitar e revolucionar a sua vida. É a palavra. A palavra está no interior, porque se a palavra não estiver no interior, a glória não pode ser manifesta no exterior. Dentro com a palavra vai estar o maná. E o que é o maná, pastor? O maná é símbolo da provisão divina. O povo estava no deserto, não tinha o que comer, o povo começa a reclamar. E Deus vai falar: olha, então eu vou mandar o maná. Vocês vão colher o maná. E tem um detalhe: vocês vão usar ele no dia. Vocês não vão guardar para o próximo. Por quê? Porque no próximo eu vou derramar o maná novamente para vocês. Alguém poderia ficar tentado a pegar o maná e armazenar. Por que alguém poderia querer armazenar? Porque diria: olha, nós estamos no deserto, vamos guardar, porque pode ser que amanhã nós não tenhamos. Mas Deus está dizendo: não é para guardar, não é para armazenar. Pastor, por que não é para armazenar? Porque Deus estava querendo que o povo de Israel aprendesse que eles precisam viver na dependência de Deus. Viver na dependência de Deus é coisa de louco. Viver na dependência de Deus é viver a partir de uma palavra liberada por Ele para nossas vidas. Viver na dependência de Deus é saber que você está dormindo sem nada, mas amanhã Deus irá providenciar tudo para a sua vida. Não tenho pra onde voltar. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sabe por que não podia guardar nada? Deus está dizendo: eu preciso que você creia em mim. Eu preciso que você aprenda a viver à espera de um milagre. Eu preciso que você aprenda a viver observando a minha vontade para a sua vida. Os discípulos, certa vez, estavam apreensivos quanto a isso. E Jesus olhou para ele e falou bem assim: olha, contempla os animais, os lírios do campo. Eles não plantam, eles não cegam, e no entanto o vosso Pai Celeste não vos deixa faltar nada. Jesus está dizendo para ele: o Filho do Homem, ele não tem onde repousar a sua cabeça. E a gente está com um monte de gente por aí pedindo para ganhar na Mega Sena. A gente está com um monte de gente por aí querendo que aconteça um milagre para ele ficar milionário da noite pro dia.
A gente está cheio de gente aí que vem para a casa do Senhor querendo dinheiro, A gente está cheio de gente aí querendo milagre da forma errada. Deus está dizendo: primeiro você vai aprender a viver na minha dependência, e depois eu faço o milagre. Sou totalmente Deus. Eu fui contemplado em ser com você. Quando o Gideão vai sair para a guerra, ele reúne um exército, se não me falha a memória, de mais de 3.000 homens. E ele olha e fala bem assim: agora eu estou pronto para sair para a guerra. E Deus falou: negativo. Primeiro você vai descer ao ribeiro, e quando chegar lá você vai botar eles para beber água. E aquele que pegar água com a mão e levar a boca, esses daí vão sair para a guerra. Aqueles que se baixar para beber água, esses não irão com você. E de um exército gigante, apenas 300 sobram. E Gideão olha para Deus e fala: Senhor, para que isso? Por que isso? E o Senhor está dizendo: é para que lá na frente vocês não digam que as suas mãos te livraram na peleja. Pastor, eu não entendi. Perdeu o emprego, não foi, meu nobre? Tá ruim a coisa, não é? É Deus tirando a sua arma para você não dizer que foi a sua mão que te livrou. A conta que estava no banco cheia, ela esgotou com a pandemia, não é? Teve que pagar cartão de crédito, teve que cobrir cheque, teve que honrar com os compromissos. Ela tá zerada lá, não é? É Deus tirando o seu recurso para você aprender a viver na provisão divina. Pastor, é desse jeito. Mas aí o salmista vai dizer assim: olha, fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. Pastor, o que é isso? É provisão divina. E quando nós estamos dependendo da provisão divina, nós somos mais crentes. Porque a gente sabe que a gente depende do milagre. Você olha para o armário e fala: ele está vazio, e eu preciso do milagre de Deus para ele estar cheio amanhã. E aí, quando a gente faz isso, só tem um recurso: joelho. É quando você ora mais, é quando você busca mais. Quando a gente está sem dinheiro, a gente está sem dinheiro para ir no shopping no dia de domingo. E aí a gente não vai para o shopping, a gente vem para a casa do Senhor. Quando a gente está sem dinheiro, a gente precisa ficar mais em casa. E aí é onde você vai pegar a sua Bíblia empoeirada para dar uma lida nela. Quando você fica mais em casa, sem ter para onde sair, é quando você lembra do que Jesus mandou fazer. E você entra para o seu quarto, você fecha a porta e fala com o seu pai que está em oculto. E o seu pai que está em oculto, ele responde para você. Pastor,
Eu não entendi, então eu vou te explicar. Deus está quebrando as suas pernas, está tirando os seus recursos, só porque Ele quer voltar a ter intimidade com você de novo, conversar com você novamente. Ele está dizendo para você, meu querido, eu estou com tanta saudade daquele diálogo nosso. Irmão, você já orou angustiado? Você já orou quando você estava destroçado? Já orou? Quando você ora destroçado, você esquece daquela regrinha. Senhor, Deus e Pai Celestial, glorioso Deus, eu adoro o seu nome pelo aquilo que tu és. No dia que você está angustiado, você quebra todo o protocolo. No dia que você está angustiado, você ora igual Ana. Lembra dela? Ela estava com a cabeça em uma pilastra do tabernáculo. E ela estava lá balbuciando, porque ela não conseguia mais falar. E quando ela estava a balbuciar, o sumo sacerdote chega e fala: mulher, aparta de ti esse vinho, a essa hora, e tu estás embriagada. Ela olha: não, meu Senhor, a tua serva não está embriagada, a sua serva é uma mulher de alma amargurada. E foi naquele dia que Deus respondeu a sua oração. Bater, bater, até você abrir. Nós vamos chamar, 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 até você ouvir. Nós vamos buscar, buscar, buscar de todo o coração, até te encontrar, até te encontrar, até te Deus encontrar. essa noite está falando para você: eu estou tirando as suas bases, eu estou tirando os seus recursos, eu estou tirando as suas armas, porque eu quero que você aprenda a viver na minha dependência. Você está dizendo: Deus, mas eu quero um milagre. E Ele está dizendo: eu vou te dar um milagre no dia que você parar com essa oração meia boca, repetitiva, cansativa, e começar a expor aquilo que está dentro da sua alma, para eu poder te conhecer por dentro. Uma vez eu cheguei na igreja e era culto de ensinamento. Sabe aquele dia que, se você soubesse como ele seria, você não tinha saído da cama? Eu tinha tido um dia desses. E era culto de ensinamento. Eu cheguei na igreja, tinha um período de oração, e eu ajoelhei e comecei a orar. Orar, orar, orar. E deu 1 hora de oração. O evangelista que ia dar o ensinamento tocou a campainha para levantar a oração. Mas eu não estava a fim de sair da oração. Sabe por quê, irmão? Porque quando você ora com a sua alma, o Consolador, ele encosta do seu lado. E quando você começa a chorar com gemidos, Ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. E a presença do Consolador é boa, ela é gostosa, ela é maravilhosa. E quando você começa a sentir a presença do Consolador, você não quer sair da oração. E ele tocou a campainha e eu fingi que não ouvi, eu continuei orando. E eu pensei comigo: eu vou orar baixinho, porque aí eu não atrapalho ele a dar o ensinamento. E ele cantou 2 hinos da harpa cristã, 3 hinos da harpa cristã, e normalmente a gente só cantava 1 e começava o ensinamento. Aí eu pensei: tem alguma coisa errada, mas eu não queria sair da oração, então eu continuei na oração. E aí, quando ele percebeu que eu não ia me tocar, ele pegou a palavra e disse: irmãos, eu estou querendo dar um ensinamento, mas o cooperador Enivaldo está querendo orar
orar, então vai todo mundo orar junto com ele. E botou a igreja toda em oração de novo. Eu achei que eu estava orando baixo, mas eu não estava orando baixo, eu estava orando alto. E pastor, quando é que a gente não percebe isso? A gente não percebe isso quando a nossa alma está amargurada, o nosso espírito está abatido, e você sabe que você não tem força, que você não tem armas para usar, e você olha para Deus e fala: Senhor, eu estou dependendo da sua graça e da sua misericórdia, e eu só saio daqui depois de receber uma palavra tua. Viver na dependência de Deus. Vou encerrar agora, irmãos. Mas dentro da arca também tinha a vara de Arão que havia florescido. Segura aí. Certa vez Corá juntou com mais 200 e foi reclamar com Moisés. Por quê? Porque Moisés era o líder, profeta, legislador. Arão era primo. Arão era sacerdote. Miriam profetiza. Mas olha, está tendo um monopólio aí, meu amigo. Está tendo um monopólio aí. E foram questionar justamente o ministério de Arão. Foram questionar justamente o sacerdócio. Mas aí olhou para ele e falou o seguinte: nós vamos fazer assim. Cada um pega uma vara de amêndoa. E nós vamos colocar ela no tabernáculo. Nós vamos colocá-la dentro da tenda. E o Senhor há de dizer quem ele escolheu. Colocaram dentro da tenda. E no outro dia, quando foram pegar a vara de Arão, ela havia florescido. Essa mesma vara, que simbolizava o sacerdócio de Arão, ela estava dentro da arca. E detalhe, ela estava dentro da arca porque havia florescido, havia dado fruto, havia produzido. Pastor, eu não entendi. Para a glória manifestar do lado de fora, precisa ter a palavra, não é? E junto com a palavra, precisa produzir frutos. A gente está com uma galera aí, preocupada demais em rodopiar. A gente está com uma galera aí preocupada demais com o movimento, mas pouca preocupada com os frutos do Espírito. Pastor, por que estão poucos preocupados com os frutos do Espírito? Porque o fruto do Espírito, assim como a palavra, não é coisa que se vê por fora, é coisa que se vê por dentro. O fruto do Espírito é produzido de dentro para fora. E as pessoas não querem as coisas que vêm de dentro para fora, elas querem as coisas que vão de fora para dentro. Por quê, pastor? Porque as coisas que vão de fora para dentro, elas agradam aos olhos, ela agrada ao meu julgamento. Por quê, pastor? Porque eu julgo pelo aquilo que eu vejo. Eu olho para o cidadão, tipo Vinícius, rapaz, esse cara com essa calça aí, esse sapato e esse boné, eu não sei se esse cara é crente não. Por quê, pastor? Porque eu estou julgando a partir da minha ótica, a partir da minha visão. Eu estou julgando ele pelo seu exterior. Em contrapartida, se o Vinícius dá uma bananeira, pula, vira mortal, ou faz igual aquele cara do CrossFit lá, vem aqui, pega a lata e joga para cima, eu olho para ele e falo: esse cara é cheio do Espírito. Esse cara é crente de verdade. Mas quando eu olho para dentro dele, não tem fruto, não tem fé, não tem mansidão, não tem longanimidade, benignidade, bondade. Não tem.
Observa que todas essas coisas que eu falei são coisas abstratas. Por quê, pastor? Porque são coisas que eu não consigo ver a olho nu. Por exemplo, o que é amor? Amor é um sentimento. O que é um sentimento? É algo abstrato. Por isso a Bíblia vai trocar a palavra amor pela palavra caridade. Por quê? Porque o que é a caridade? É o amor em exercício. O cara pode estar cheio de amor, bondade, longanimidade, paz, mansidão. E eu olho para ele e falo, ele não tem o Espírito Santo. Por quê? Porque eu estou olhando a sua maneira, a sua roupa, a sua maneira de ser. Eu estou reparando o seu exterior. Mas a vara que deu fruto, ela não estava no exterior. Ela estava no interior da arca. Estou encerrando agora. Aqui nesse lugar. Vamos ficar de pé, irmãos. Segura aí, Vinícius. Quantos já passaram perto de você e você olhou para ele e falou bem assim: a paz, meu irmão, a paz do Senhor. E nem a paz do Senhor o cara teve a dignidade de responder para você. Quantos já olharam para você e dizer, ela é líder de célula? Ele é líder de célula? Eu não vejo nada nele. Eu não vejo nada nela. Qual é a característica, qual é a competência que ela tem para ser líder de célula? Que ele tem para ser líder de célula? Ele, pastor? Ah, o que esse menino tem para ser pastor? Aleluia! E eu olho para o meu Deus olhando para um pastorzinho de ovelha e dizendo, consagra ele, aleluia! Consagra ele, Samuel. Mas Senhor, porque o homem olha para